É carnaval, o Brasil entrou de vez no clima de confete e serpentina e tem diversão para todo mundo. Só não pode, gente, dar mole pro azar. E de olho nisso, o Hoje em Dia traz agora prestação de serviço na prevenção de uma das ocorrências mais comuns nesse período. É o roubo de telefone celular, Zucatelli. Renata, como proteger o aparelho dos ladrões? E se não der para escapar, o que fazer para impedir que os ladrões usem os dados que estão no seu celular para acessar, para fazer saques da conta bancária, para aplicar golpes nos seus amigos, na sua família e muito mais? Quem vai nos dar todas essas dicas agora ao vivo aqui nos nossos estúdios é o nosso convidado Luiz Augusto Durso, que é advogado especialista em direito digital. Durso, bom dia, meu amigo. Bom dia, Zuca, Renata, alegria vir aqui, ainda mais para a gente falar de um tema tão importante, porque não tem como ir pro bloquinho, curtir o carnaval sem levar o celular. E são dicas para a vida, não só para o carnaval, Exato. né? A gente chama o carnaval, mas é para todos os dias, certo? Exato, Vale para sempre. de serviço importante e é isso, não fica só restrito ao carnaval, vale para todos os dias, tá? Para o nosso dia a dia mesmo. Então, bora começar pela prevenção. Claro que a gente vai dizer, olha, o ideal era não levar o celular, mas não tem como. Você precisa encontrar os amigos, você precisa fazer algum pagamento, chamar algum carro por aplicativo. Então, assim, você leva o celular. Mas antes de sair de casa, doutor, como proteger o nosso aparelho? Olha, Renata, são várias dicas que nós trouxemos para o telespectador e a gente começa ensinando como ativar aquela opção de você encontrar esse aparelho. Então, a primeira opção é você tentar localizá-lo e a gente ensina um passo a passo de deixar essa opção ativa, porque então, você precisa fazer isso antes de sair de casa. Sim, bora ver esse passo a passo, né? De como ativar a localização do seu celular. Se for um iPhone, vá em Ajustes. Toque no seu nome. Selecione Buscar. Depois, entre em Buscar iPhone. Ative as seguintes opções: Buscar iPhone, Rede do Buscar, Enviar última localização. No Android, abra Configurações. Vá em Segurança e Privacidade. Toque em Buscar meu telefone. Ative a opção Permitir localizar telefone. Importante, nos dois modelos de celular, a localização deve estar ativada. Lembrando que todas as dicas que você vai ouvir agora e vai ver também estarão nas nossas redes sociais, tá? Do Hoje em Dia. Agora, doutor, localização ativada, em que isso vai ajudar? Vai ajudar muito, porque existe a primeira opção que você simplesmente, ali naquela aglomeração, você acaba derrubando o celular e aí naquela multidão é difícil de recuperar. Não necessariamente você foi roubado, Exato. Você pode ter perdido. Você pode simplesmente conseguir recuperá-lo, de fato localizar aquele aparelho. Mas no caso de um crime, de um furto ou de um roubo, se você ativou essa opção, você consegue acompanhar o seu celular, então realmente consegue descobrir onde ele está. Eu tive cliente, inclusive, que foi furtado, depois o indivíduo foi preso e ele localizou o aparelho na delegacia. Foi buscar e conseguiu recuperar o aparelho. Então essa informação é valiosa a partir do momento que você sofreu um crime. Em segundo lugar, esse mesmo serviço que é disponível nesses smartphones, além de localizar, permite você fazer o bloqueio do aparelho, apagar os dados. Então esse tipo de opção estar ativada é muito importante. Lembrando que a gente precisa avisar o telespectador que para você usar essa opção, depois que você ativou, você tem que lembrar o e-mail e a senha que você configurou no seu celular. É sempre bom ter, às vezes, no caderninho em casa anotado qual é o e-mail e a senha. Senão não adianta de nada. Senão você não consegue localizá-lo. Porque você vai precisar de um outro aparelho para achar, então... Isso, você vai usar um computador, um celular para encontrar esse aparelho. Essa dica é importante, anota a sua senha para você depois saber se aconteceu alguma coisa assim. Olha, a gente já ouviu falar que a primeira e imediata ação de um ladrão ao pegar um celular, para evitar que você faça isso que a gente aprendeu, é ativar a função modo avião. Isso é verdade? Tem alguma coisa que a gente pode fazer antes, também nas configurações do telefone, para dificultar esse acesso? Zuca, essa é a mais pura verdade. O criminoso, ele não quer ser localizado e não quer que você mude nada naquele celular, então ele coloca no modo avião para tirar a internet. Só que tem uma dica que a gente consegue evitar, que se o seu celular estiver bloqueado, que ele consiga ativar o modo avião, que a gente vai passar agora. Bom, se você não sabe como fazer isso, eu quero aprender, tá legal? Então presta atenção que você vai bloquear a central de atalhos. Você vai entender. Roda aí. No iPhone, abra Ajustes. Arraste para baixo e selecione Face ID e código. Digite a senha do seu celular. Vá para baixo até permitir acesso quando bloqueado.
Desative todas as funções listadas que garantem que a pessoa não vai conseguir colocar o celular no modo avião, mesmo bloqueado. Já no Android, abra Configurações. Toque em Tela de bloqueio. Depois em Configurações da tela de bloqueio. Ative Bloquear, Rede e Segurança. Olha, incrível isso. E aí, de que maneira vai mudar e vai deixar meu celular mais seguro fazendo isso? Pensa o seguinte, a partir do momento que você sofreu um furto ou um roubo em que o criminoso não tem a sua senha para acessar os aplicativos, etc., esse celular está bloqueado. Se você imediatamente pensar no plano ideal, no melhor, é que ele não consegue fazer nada com esse celular. E você desativar a central de atalhos é você impedir que ele consiga ativar o modo avião, que ele abra a sua câmera, ele não consegue fazer praticamente nada porque a central de atalhos que estaria disponível, mesmo com o celular bloqueado, você já previamente desativou essa opção. Bom, Isso é né? muito bom. Perfeito. E assim, passa essas dicas para os amigos, para a família, porque vai estar tudo nas nossas redes sociais e você vai poder, com o tempo, ver passo a passo e garantir aí maior segurança para o seu aparelho celular. E a gente praticamente carrega a vida, a nossa vida no telefone celular, né? É prático? É, mas é arriscado também. Reduzir o número de aplicativos é uma medida, doutor, para se proteger? Sim, claro, porque tem muitos aplicativos que a gente instala ou até informações que lá estão que são desnecessárias estarem 100% disponíveis no nosso bolso. Sim. Muitas vezes é possível deixar isso num pendrive em casa ou num computador residencial que você não precisa se locomover sempre com essa informação. Eu uso o exemplo da minha esposa. Minha esposa, uma vez eu peguei o celular dela, ela tinha 20 mil fotos. Qual é a necessidade da gente se locomover com 20 mil E a fotos? gente precisa, doutor, disso. Mas é bom ter 20 mil fotos, mas você pode ter um backup em casa, sem que você saia às ruas. Então você diminui a quantidade de informações e a quantidade de aplicativos também é muito valioso, porque às vezes você vai instalando, vai usando e ali tem informações Você está dando muita informação pro bandido. que podem servir para ele te tirar algum dinheiro ou pior, para amanhã ele ter uma informação e te extorquir, para, por exemplo, te devolver um acesso. Então, quanto menos informação no celular, é melhor. Inclusive, existe uma dica que tem muita gente que aplica, que é que você pode transferir essas informações para um outro celular, que é um celular que fica em casa. Tem muita gente que tem conta da pessoa física e da jurídica, etc. Deixa num celular que vai ficar no escritório, que vai ficar em casa, e o celular que você vai para a rua, quanto menos informação, melhor. A gente está falando sobre como cuidar do seu celular, evitar que ele seja roubado e, se for roubado, o que fazer, qual o passo a passo depois para evitar um prejuízo maior. A gente mostrou o que você tem que fazer antes, tudo que você deve fazer antes, tudo que você tem que ativar no seu celular, seja ele um iPhone ou um Android, tudo que você tem que fazer antes de sair com o telefone. Agora, o nosso passo a passo é o que fazer depois que já aconteceu. Levar o seu celular embora, o que a gente tem que fazer? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para evitar um prejuízo maior, Luiz? Bom, a primeira coisa é como você já ativou a localização e a remoção dos dados e você anotou o login e a senha, você vai procurar um outro dispositivo. Então, se você está ali no meio do bloquinho, no carnaval, pede o celular de alguém, fala, me empresta, você vai conseguir acessar o site que a gente vai mostrar e vai conseguir localizar e até fazer a remoção dos dados à distância. Essa é a primeira providência. Então vamos aprender agora. Roda aí. Se for um iPhone, entre no site www.icloud.com/find. Faça login com seu ID Apple. Clique em Buscar iPhone. Veja a localização no mapa. A partir daí, você pode fazer o aparelho tocar um som, ativar o modo perdido, apagar o iPhone remotamente se for necessário. Para celulares Android, acesse www.google.com/android/find. Faça login com a conta Google usada no celular perdido. O sistema mostrará a localização no mapa. Então, é possível fazer o aparelho tocar, bloquear o celular com uma mensagem na tela, apagar todos os dados remotamente. Olha, lembrando que essas dicas que estão muito boas, eu estava elogiando a equipe aqui que fez um trabalho incrível, já estão nas nossas redes sociais, no Instagram, no @hojeemdia e em todas as plataformas. Esse serviço já está lá. E aí, então a gente aprendeu a fazer. O que é importante a partir de agora? Olha, nós vimos as opções que do fabricante você tem e que você está preparado para usar. Então, tocar
um alerta. Isso é muito bom, porque pode ser que ali você tenha acabado de perceber que sofreu crime e tal, e o indivíduo não consegue se locomover muito rápido dentro do bloquinho. Às vezes toca o alerta, você consegue até pedir para que a polícia haja, tenha uma prisão em flagrante e recupere seu celular. Não conseguiu, tocou o alerta, a barulheira você não ouve, você tem duas opções interessantes. Fazer um bloqueio temporário, que é o modo perdido. Então o criminoso não vai conseguir usar suas coisas, o celular ele realmente vai parar de funcionar. Não vai fazer nada, ele não vai conseguir fazer nada. Não vai, desde que esteja com internet, etc. Por isso que a gente bloqueou o modo avião. E na segunda opção é perder o celular, está vendo que a localização está em outro estado, já mudou de cidade, apagar os dados. Aí você elimina tudo que você tem, lembrando que é sempre bom ter um backup de tudo isso, porque você vai remover para sempre. Você realmente vai fazer aquele aparelho virar um peso de papel. E um tijolo. Tijolo. Agora, depois de pedir o rastreamento do telefone, qual seria o próximo passo? Olha, então você localizou, não conseguiu recuperar, pediu para apagar os dados, você já se preveniu com relação àquela opção do fabricante. Mas você tem uma situação muito interessante, que é a partir daquele momento você conseguir um código desse celular, que é conhecido como e-mail, e você usar essas informações para outros bloqueios que a gente vai explicar, mas a gente fez um VT para ensinar como você consegue pegar esse número de telefone e anotar em casa, esse número do telefone, do e-mail, e anotar para que se precisar usar, você vai ter ele guardado em casa. Perfeito, porque muita gente deve estar se perguntando, o que é e-mail? Como é que o e-mail, o que é que eu faço para achar esse e-mail? Olha aí o passo a passo e você vai descobrir como fazer isso no seu celular. Isso vale para todos os modelos de telefone. Abra o aplicativo de ligações. Digite o código asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. O número de identificação de 15 dígitos aparecerá automaticamente na tela. Eu acabei de ver no meu celular, o que é que eu faço, doutor? Bom, esse número é importantíssimo. Então, é bom a gente falar para os nossos telespectadores que esse número está presente na caixa do aparelho, desta forma, que esse atalho, e nas configurações. Se você for lá nas configurações, você vai achar esse número. E por quê? Porque ele identifica como aquele aparelho sendo único. É quase como um RG do aparelho. E para que ele serve depois que você perder esse aparelho? Se você transferir essa informação para a operadora ou para a Polícia Civil, quando você lavrar o boletim de ocorrência, eles fazem que esse aparelho não leia mais chip. Ele para de ter sinal de qualquer chip que seja colocado. Então você impede que o criminoso venda o seu celular. Não tem para utilidade terceiros, mais. perde utilidade. Então é sempre bom você anotar esse número e depois do crime avisar a operadora pedindo o bloqueio do e-mail e também pedir para bloquear o seu número naquele chip. Porque quando ele leva o celular, seu chip eletrônico ou físico vai junto com o seu número de telefone, que ele pode fazer ligações, receber recuperação de senha por mensagem de texto. Então é sempre bom ligar na operadora e falar, ó, eu quero bloquear o meu número de telefone que foi levado junto com o aparelho. Perfeito. E para finalizar as nossas dicas, o que é que mais tem que ser bloqueado de urgência? É banco? É aplicativo de compra? É rede social? Perdi meu celular, ele foi roubado, qual minha preocupação imediata? Olha, Renata, é importante a gente falar que tem muita gente que pode estar assistindo a gente pensando, poxa, mas eu tenho tão pouco dinheiro na conta, eu tenho 20, 30, 100 reais guardado, eu não posso ser uma vítima. Essa é a maior ilusão. Você pode ser vítima porque o seu celular, ele tem aplicativos bancários que na mão dos criminosos tem uma validade e um valor muito grande por causa de empréstimo pré-aprovado, por causa de cartão de crédito que ele pode usar e te deixar uma dívida enorme. Então, tendo dinheiro ou não, você tem que se preocupar. E aí, normalmente, a intenção desses criminosos é financeira. Ele quer te tirar o dinheiro, ele te rouba o celular, te furta o celular porque ele quer te desviar algum dinheiro. Então, lembrar sempre de, depois de fazer esses bloqueios do aparelho, do e-mail, ligar no seu banco, lá na central de atendimento e pedir o bloqueio da sua conta. Porque pode ser que ele acesse a sua conta bancária e tente fazer as transferências ou até o empréstimo. Bloquear, então, o banco é muito importante, o cartão de crédito e as redes sociais, os e-mails, tudo que você tiver senha, você lembra de cabeça, eu tenho anotado, mude a senha e deslogue daquele celular que foi levado para tentar diminuir o problema que você possa ter com o furto e o roubo do celular. Durso, muito obrigado, uma alegria receber você aqui, porque esse é um serviço, como a gente falou, eu e Renata, na abertura dessa entrevista, não só para o Carnaval com certeza, mas para a sua vida. Então, faça e siga essas dicas, está tudo nas redes sociais de hoje em dia. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer, alegria ajudar a nossa audiência, porque são dicas importantes, ainda mais no Carnaval. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.